Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada para você que avança dia a dia ou hora a hora, independente da sua rapidez e interesse dentro daquilo que você busca com o tarô. É uma grande alegria e satisfação estar contigo durante alguns minutos em que nós falaremos sobre isso, aproximação, conexão. O arcano maior e namorados ou amantes, independente da sua qualificação para esse arcano. Exatamente, interação, conexão. E toda interação e conexão pode gerar uma dúvida. Aí onde existe, analisando essa carta, esse anjo, um anjo capcioso que pode ser, será que realmente é um anjo ou realmente é um demônio? O que você deve analisar? O que você carrega no seu coração é a mesma coisa que a sua fala diz diariamente para a sua companhia ou até mesmo para os seus objetivos pessoais como pessoa. Afinal, você é um espírito em matéria e precisa sim usufruir e aprender com o que existe aqui e agora. Então, por isso, essas questões vão tratar de aspectos cotidianos, mas principalmente dentro do que aquela pessoa sentou na sua frente naquele exato momento é que vai definir o que nós chamamos de presente. Uma linha muito simples de se identificar, porém deve-se ter total atenção para que não se torne uma consulta rasa. Muitas vezes você vai necessitar de uma profundidade, porque é isso que esse arcano pede. Veja que há diversos desenhos relacionados, por exemplo, à mística ou à história sobre Adão e Eva. Aqui também nós não vamos entrar nesse assunto, mas observem, por exemplo, o que para você é considerado sabedoria e o que para você é considerado conhecimento. Existe uma diferença nessas duas questões. Aquilo que você acredita que é sabedoria, nem sempre é sabedoria, e sim conhecimento. E como unir essas duas tônicas e fazer com que o sentido e a conexão com o sagrado e divino faça realmente referência na minha vida. Disposição. Veja que tanto a figura masculina ou feminina se encontram nuas, livres do ego, mas ao mesmo tempo sem perdê-lo, porque a partir do momento em que você decide matar essa figura, vamos colocar assim, você perdeu a sua autonomia de vida e vira praticamente um robô. Então, cuidado em relação às pessoas que vêm numa consulta em que cai esse arcano. Por quê? Aqui, provavelmente, ela está em incertezas de um relacionamento ou até mesmo pode ser uma pessoa traidora, alguém que trai o relacionamento ou trai a própria vida em relação a não se despir, não se permitir em que a essência fale. E aí é sempre o eu e o ego aflorado e consequentemente o resultado é fracasso. Por quê? Não adianta, cópia não dura muito tempo. Tudo aquilo que é autêntico e em sequência dado o valor, não existe preço. Existe sim resultado pelo que você é. Então esse arcano vai tratar muito nesse sentido. Para as questões voltadas ao aspecto masculino, o que deve ser observado nesse sentido? O quão eu estou disposto a fazer um resultado bacana na minha vida ou na vida do meu consulente, seja em relação a atendimento, seja em relação à orientação ou qualquer outro serviço que seja pedido na minha linha. O quão justo e realmente verdadeiro você está sendo em relação àquilo que você entrega. Muito cuidado, porque quando aparece esse arcano numa tiragem que você está fazendo para o consulente, ela faz referência primeiramente a você. Seja verdadeiro, seja leal, cobre um preço justo, fale o que deve ser dito, não floreie, porque essas pessoas que vêm com essa tônica em que aparece essa arcano em uma resposta, uma pergunta, a resposta é simples e direta, ou seja o que você é, não tenha medo. E a princípio o que nós somos? Todos nós somos imagem e semelhança de Deus, independente da sua crença, coloque esse sentido dessa nossa conversa no aspecto sagrado maior, ok? E para você que às vezes está vendo o nosso curso e se considera como ateu, também está tudo certo. Coloque no sentido em que você é o condutor da sua própria vida, né? E aí você consegue resultados. Para conseguir maior desenvoltura nesse atendimento, observem o que eu falei, o anjo, em que realmente será que é um anjo ou é um demônio? Quais são as máscaras que você coloca em relação às pessoas ou principalmente o consulente está trazendo para você? Consiga definir isso, que você vai, de novo, em muitos arcanos o céu estava escuro ou o fundo não era amarelo, mas nessa imagem já se faz presente. Por quê? A esperança ela vai tomar consciência e consequente verdade na sua vida a partir do momento em que você decidir abraçar isso.
Toda verdade é uma verdade, assim como todo ponto é um ponto de vista, mas a verdade absoluta nós nunca teremos. Só quem pode ter isso aí é o grande Criador. Por isso que essa figura angelical ela é superior, ela tem um formato maior e ela está em um patamar mais elevado que o ser humano, porque ela consegue enxergar de cima. Então isso significa o quê? Por muitas vezes esse consulente também se nega a escutar os sinais da natureza, do sagrado, enfim, sinais básicos em que conduzem a nossa vida. Ela é descrente no sentido de que a vida é permeada por ação, mas ao mesmo tempo tem a reação e principalmente o limite. Todo ser humano ele tem um limite dentro das ações dele. A partir do momento em que isso não é atingido, ocorre a intervenção divina ou daquilo que você acredita como superior a você. Tá? Então essa tiragem ela está muito envolvida a destino, ou seja, não existe acaso, mas existe uma trajetória que na parte carnal nós conhecemos como destino. E também é necessário que lá no fundo, como existe uma montanha ou um cume, seja visto além das aparências, perfeito? Muitas vezes aqui é um relacionamento onde só está vinculado à aparência, trocas financeiras, oportunidades e vantagens e dentro de uma zona de conforto, e não vai muito para frente quando essa carta é acompanhada de outros arcanos de referência também turbulenta, por exemplo, a torre. Aqui já sim representa algo que vai finalizar e específico na questão afetiva. Por quê? Não há verdade, não há entrelaçamento entre essas duas pessoas, tá? Então, definido isso, vocês se aproximam cada vez mais da sabedoria. A sabedoria inicia quando realmente eu estou disposto a despir as minhas futuras ou até mesmo trajes já existentes no sentido de eu sei tudo, já aprendi tudo e já estou capacitado a avançar, ou daquelas pessoas que têm a humildade, que independente do conhecimento, elas têm sempre ânsia de mais, mas não no sentido de ficar totalmente fadigadas por aquilo. Ter doses homeopáticas, ou seja, pouco a pouco a cura vai chegando, independente do que vem enfrentando nesse momento. Aqui também pode, em algum sentido de uma tiragem, representar alguma cirurgia que a pessoa precisará fazer, ou até mesmo você. Como define o que será? Se for naipes de espadas em sequência, representa cirurgia. Se for naipes de paus, ou até mesmo de copas, que representam água, aí está falando especificamente em atitudes que você precisa modificar, porque senão aquilo que você tem em mãos, você vai perder. E o solo, veja que é um solo verde, né, onde eles estão pisando, ou seja, simplicidade. Antes de tudo, eles estão descalços, isso significa, independente do nível de conhecimento, independente de sabedoria que você tenha, sempre seja uma pessoa simples. Não necessariamente essa simplicidade, nós estamos falando que você tem que se vestir com roupas extremamente humildes e, enfim, fazer coisas que não condizem com aquilo que realmente é a sua vida. Tá? Isso aqui é ser autêntico e estar disposto, por mais que você sabe, sentar à mesa e saborear um bom banquete de pessoas que são superiores a você, tá? Muito cuidado também que essa carta ela pode representar uma pessoa indisponível a novas oportunidades na vida dela. E aí, o que deve ser feito em orientação dentro de uma tiragem? Simplesmente peça para ela ter experiências, né? Sair da rotina dela e trocar experiências. Pode ser viagens, pode ser cursos, etc. Nessa área que vai fazer com que a mente dela trabalhe e expanda pouco a pouco, tá bom? Então, os enamorados, eles têm uma tiragem muito simples e principalmente relacionada à simplicidade da vida, tá? Não compliquem, as tiragens, elas são basicamente questões relacionadas à vida e à intuição do que você percebe nitidamente quando a pessoa senta na sua frente. Então, não é preciso criar grandes tiragens ou grandes formatações daquilo que você quer entregar para o seu cliente. O básico sempre será o essencial de qualquer coisa que você queira fazer. Faça o básico bem feito, que todo o resto é complemento de algo que já existe em você. Essa foi a tiragem dos arcanos enamorados e eu espero você para a próxima aula.